Gente, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Na época que eu era professor universitário, e eu fui professor universitário durante 21 anos, né? Eu tinha um amigo, um colega, o professor Wesley. Eu lecionava na área de administração e o Wesley lecionava na área de contabilidade. Que sempre que acontecia uma situação crítica, uma situação que poderia dar, como a gente diz na gíria, uma saia justa ou preocupante, ele tinha um bordão, ele dizia assim: esse é o meu medo. Pois então, gente, eu vou dizer para vocês, crentes no poder, esse é o meu medo. Aí você vai dizer: ah, você tem preconceito contra crente. Gente, não se trata de preconceito, se trata de constatação. O que grande parte dos crentes é? Os crentes, primeiro, são pessoas ignorantes, né? Ignorantes no sentido de terem pouca instrução. E, obviamente, que isso não é preconceito para contra quem não teve a oportunidade de estudar. Isso é muito triste, as pessoas deviam ter a oportunidade de estudar. Mas, por diversas razões, as pessoas estudam pouco. E, por estudarem pouco, elas são alvo mais fácil de gente oportunista, né? Então, a ignorância as faz acreditar no que não deveria ser acreditado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a hipocrisia, né? Especialmente em relação a sexo, crentes costumam ser muito hipócritas, não só em relação a sexo, mas em outras situações também, mas especialmente em relação a sexo, né? Ou seja, dizem uma coisa, pregam uma coisa e fazem exatamente ao contrário, né? Crente é bastante hipócrita. Quem é que já não viu por aí uma dessas mulheres crentes que é vestido o corpo todo, né? Nada do corpo pode ver, toda acabrunhada, etc. E parece que é um modelo de virtude, de pureza em relação a sexo. E no frigir dos ovos, a pessoa, na gíria, dá mais do que chuchu na serra. Tô mentindo? Estou mentindo? Então é outra característica do crente, a hipocrisia, né? E outra, crente também é extremamente violento, né? É extremamente violento, né? Não sei se mandados pelo pastor ou se pela própria consciência, má consciência no caso, eles partem para quebrar centro espírita. Eu sou espírita, então eu sei do que eu estou falando. Eles partem para quebrar centro de umbanda, né? Eles partem para quebrar até locais católicos, messiânicos e tudo isso, né? Para eles tudo é coisa do diabo, né? O que não está escrito no Antigo Testamento, veja bem, a referência deles não é nem o Novo Testamento, que é a vida de Jesus, mas sim o Antigo Testamento, em que Javé é duro e cruel, né? E só o que está no Antigo Testamento é que serve para eles, né? Nada mais serve, né? Então tudo que eles veem pela frente que não é isso, que eles não acham que seja isso, é coisa do diabo e eles saem arrebentando. Então, violentos, autoritários, hipócritas, né? Paus mandados dos pastores, né? Eu tenho muito medo dessa gente. Eu tenho muito medo dessa gente. Eu estou dizendo que todos os crentes são assim? Não. Não, de forma nenhuma. É claro que tem pessoas maravilhosas no evangelismo. Tem, eu conheço, né? Eu já contei aqui a história da família Paradela, né? Que mora aqui no meu coração, a família Paradela, né? Todos eles evangélicos, gente da maior dignidade possível, né? Tem o meu amigo Alexandre Nordskog, né? Que é luterano e que me levou em eventos luteranos, na época que a gente convivia mais e tudo. Gente de escola, gente de escola. E me parece também que as designações mais novas, as chamadas neopentecostais, é que são as podres, enquanto as pentecostais, né, a batista, a luterana, a metodista, a presbiteriana, elas guardam muito mais dignidade, né? Então eu já falei para vocês o que eu acho. Agora, e aí, como diria o Wesley, esse é o meu medo. O problema é, Michele Bolsonaro tem tudo para ganhar
as eleições do ano que vem, né? Michele Bolsonaro é o quê? É crente. Então, Michele Bolsonaro ganha, são os crentes no poder. O que eles vão fazer? Vão começar a tomar o Estado vai ficar a serviço dos crentes, e aí os crentes vão ter legitimidade, não legitimidade, melhor dizendo, eles vão ter uma pretensa legitimidade para fazerem tudo o que quiserem. E o resto da sociedade civil vai ter que se curvar aos crentes, né? Sabe onde é que acontece isso, gente? Sabe onde acontece isso? É no Irã. De novo, é no Irã. Mais uma vez, é no Irã. No Irã, você tem uma teocracia, ou seja, um Estado baseado na figura de Deus, né? E com interpretação de uma religião sobre o que é Deus, quando o Estado deve ser laico, né? O Estado deve ser isento da religião, ele deve ser separado da religião, né? No Irã, não. Existe uma religião que manda, né? Então o Estado é teocrático, né? Fundamentalista, porque no Irã também é assim. Não é só que uma religião manda, mas essa religião tem um monte de fanáticos dispostos a seguir o que a seita manda, né? E terceiro, horror às mulheres, né? Porque vocês sabem que tal qual lá nos muçulmanos do Irã, né? Os evangélicos aqui também acham que mulher tem que ficar em segundo plano, tem que ser destratada, que quem tem que arcar com tudo é o homem, que o homem é que tem que ter o poder e tudo isso, né? E a própria Michele Bolsonaro, inclusive, se virar presidente, isso tem que vir à tona, né? Ela ajoelhada aos pés do Bolsonaro. Ela ajoelhada aos pés do Bolsonaro, né? Então, gente, isso é tudo de pior que pode acontecer. É entrar uma crente para o Estado ficar à mercê dos crentes, né? E junto com o natural fascismo barra nazismo que o bolsonarismo já representa, então aí é que vai ser pior ainda. Que vai ser pior ainda. A gente vai ter uma ditadura teocrática e evangélica nesse país, né? Ou então, porque a do Irã, ela não é teocrática também, mas é muçulmana. E aqui vai ser uma teocrática de outro viés, uma teocrática evangélica. Meu Deus do céu, já viram o que aguarda a gente? Então, só para reforçar, gente, em 2026 vai haver a divisão de águas aqui, como diria o Moisés, né? Ou a gente vai eleger alguém como Michele Bolsonaro, como Tarcísio de Freitas, né? Essa direita sem vergonha que existe nesse país, né? E aí o país afunda de vez, né? Cada vez os ricos vão ser mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, mais ainda do que essa desigualdade social que a gente já tem. Ou então a gente vai investir no grupo político que está governando atualmente. E aí vai significar paulatinamente, porque não dá para fazer nada de imediato aqui nesse país, as coisas têm que ser aos poucos, né? Mas paulatinamente uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, em que todos têm voz e em que todos podem sobreviver com dignidade. Qual lado é o teu? O meu lado já está escolhido. Espero que o seu seja o mesmo que o meu. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente.